Olá, ótima semana para você! Última segunda-feira do mês, já é dia 29 de setembro de 2025. Vamos juntos com muita informação no Boletim Legislativo. Um dos assuntos de hoje é um projeto aprovado que cria programa sustentável para descarte de resíduos de motorhomes na cidade. Vamos falar ainda da criação de uma unidade de tratamento no aterro sanitário que vai transformar chorume em água de reuso. A violência também é pauta e é uma das principais causas de mortes externas de jovens no Brasil. Tudo isso e mais a partir de agora. E eu começo a edição de hoje te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar ou já viu por aí algum motorhome? Pois é, as famosas casas sobre rodas estão ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. E aqui em São José também. A liberdade de viver com menos, trabalhar de qualquer lugar e explorar o mundo sobre rodas é uma tendência global. Mas para quem vive viajando nesses veículos, o descarte de dejetos e do lixo é uma preocupação. Pensando nisso, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que cria o Programa de Descarte Sustentável de Resíduos de Motorcasa na cidade. O objetivo é utilizar recursos tecnológicos para diminuir a degradação do meio ambiente, contaminação do solo e dos recursos hídricos. E essa iniciativa pode ser atrativa para o turismo de São José. O sonho de ter um motorhome uniu o casal Léo e Thaís. Quando se conheceram por um aplicativo de relacionamentos, logo nas primeiras conversas descobriram a semelhança. O match aconteceu. O sonho começou com meu pai, né, que a vida inteira tinha vontade de viajar com um carro e montar um motorhome. E aí ele comprou a Sprinter. Só que aí quando ele comprou, ele descobriu que estava doente. E aí deixou o carro lá, abandonou o projeto. E aí nisso eu conheci o Léo. E o Léo veio me contar desse sonho dele. E eu já estava esperando um maluco, né, para topar esse sonho comigo. E aí a gente deu um super match, né? O sonho foi realizado. Eles compraram e reformaram a van do pai da Thaís, que se transformou em um motorhome. Logo, a primeira viagem no Brasil aconteceu. Pouco tempo depois, veio a Ágata. A pequena nasceu em São José, mas com 3 meses embarcou com os pais em uma jornada de 15 mil quilômetros. 6 meses de estrada. E aí o pediatra foi acompanhando de forma online, né? Então a gente montou uma farmacinha para ter uma estrutura com ela na estrada. Se alguma coisa acontecesse, se a gente estivesse no meio do nada, a gente ia conseguir ter o mínimo necessário ali para ela, né? Só que as preocupações não foram só com a Ágata. Viajar de motorhome exigiu ao casal uma série de adaptações. A gente tem que racionar às vezes água, dependendo da cidade que a gente está. Se a cidade não tiver um suporte, né, umas áreas de suporte, que você consiga abastecer a caixa d'água do motorhome, você tem que dar uma racionada. Se o tempo não estiver muito bom, você tem que racionar um pouco de luz também, dependendo do seu banco de baterias. Então, assim, tem algumas preocupações, né? Por exemplo, o descarte de porta-pote é uma questão, né? Você precisa descartar os dejetos que é gerado ali no dia a dia. Pois é, como o Léo comentou, o descarte dos resíduos é um problema. Principalmente os dejetos e a água utilizada na limpeza. A maioria dos motorhomes, assim, que fazem de forma errada, né? Eles descartam de qualquer jeito no vaso sanitário. Aí o que acontece? Entope o vaso sanitário do posto de gasolina e aí os donos de posto começaram a proibir, né, os viajantes. A gente usa normalmente um produto que dissolve, né, que aí vira um líquido. E aí a gente consegue descartar no vaso sanitário, né, sem entupir. Pensando em auxiliar no descarte correto de quem usa ou mora em um motorhome, a Câmara de São José dos Campos aprovou um projeto do vereador Rogério da Cazem, com o objetivo de estabelecer diretrizes para o descarte de lixo dos motorhomes e também a criação de pontos específicos para o despejo do material. Esse mestre em desenvolvimento sustentável destaca que a criação de pontos para o descarte regular desses resíduos traz grandes benefícios ao meio ambiente.
Descarte regular das águas negras, águas cinzas, né, oriundo dos banheiros, chuveiro e pia, né, ele se assemelha aos prejuízos da falta de saneamento básico, né? Então você despejar efluentes ali altamente contaminantes no meio sem nenhum tipo de tratamento, ele vai trazer proliferação de doenças, contaminação de solo, da água, afetar a fauna local. A aprovação de uma lei que fale regulamente o descarte de resíduos de motorhome acaba beneficiando a sociedade como um todo, porque nós estamos falando de resíduos nocivos, contaminantes para a natureza. Então, novamente, você tem que falar de saneamento básico para as residências, para os aspectos urbanos e também para meios móveis, como os motorhomes. Então, é extremamente positivo um projeto de lei como esse. A preocupação com o meio ambiente e com os viajantes também justificaram a criação do projeto. Segundo o vereador, a existência de pontos de descarte poderia tornar a cidade mais atrativa aos turistas e movimentar a economia local. Quem vive a rotina de um motorhome e é apaixonado por esse estilo de vida comemora a aprovação do projeto. A expectativa é que São José se torne uma cidade indicada e procurada pelos viajantes. É muito legal ver a cidade se preocupando com essas questões, porque é um nicho que tem crescido cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê casais montando motorhome. E não deixa de ser um ponto positivo para a cidade, porque a cidade acaba ficando atrativa para esse tipo de pessoas visitarem também, né? O motorhome do Léo e da Thaís está em Curitiba, em reforma, para abrigar melhor o casal e a Ágata, que já aprende desde pequena a amar as viagens pelo mundo. Como a Ágata chegou, o carro ficou pequeno, então a gente decidiu fazer um segundo cômodo, né? Então o teto vai abrir, né? E aí a gente fica com um quarto adicional em cima do carro. Então dá para entrar por dentro por uma escadinha e aí a gente fica com uma estrutura melhor para recebê-la, né? Ainda no assunto sustentabilidade, olha que legal essa notícia. São José dos Campos quer transformar o chorume do aterro sanitário, aquele líquido que se forma a partir da decomposição de resíduos orgânicos, em água de reuso. Para isso, será construída uma unidade de tratamento na cidade. A iniciativa deve reduzir os gastos com o manejo do chorume e também os impactos ambientais. A partir do ano que vem, esta área do aterro sanitário de São José dos Campos, no bairro Torrão de Ouro, vai ganhar uma nova função, a instalação de uma unidade de tratamento do chorume, o líquido escuro produzido pela decomposição do lixo orgânico. Esse tratamento deverá transformar o chorume, né, em boa parte, em torno de 90% do chorume, será transformado em água de reuso. Né? Os outros 10% deve gerar uma pequena quantidade de lodo, que isso não é tóxico, não é contaminante, pode ser devolvido ao aterro, né? E outra parte também em fertilizante que será produzido. Esse fertilizante pode ser reutilizado na agricultura, né? O chorume tem um cheiro forte e desagradável. Quando entra em contato com o solo, pode causar sérios danos ao meio ambiente. Como a gente não sabe tudo que está disposto no lixo, então ali tem contato com tudo que é de pior, metais pesados, através de eletrônicos, baterias, hidrocarbonetos de petróleo, ou seja, lubrificantes, combustíveis. A urbanizadora municipal já publicou o edital de licitação para a implantação, operação e manutenção da unidade, com concessão prevista para 20 anos. A expectativa é que a unidade comece a funcionar até o fim do primeiro semestre de 2026. As empresas apresentarão suas propostas, valores, né? E esse processo deve demorar em torno de um mês, né? Durante esse ano todo, imagino, de novembro até dezembro. Essa empresa classificada terá 6 meses para implantar o sistema. Ou seja, no primeiro semestre de 2026, a empresa implantará esse sistema e para o segundo semestre de 2027 iniciar esse tratamento. Segundo a Prefeitura, a estação de tratamento produz por dia 230 metros cúbicos de chorume, o equivalente a 230 mil litros. Atualmente, esse material é levado para outro município, o que gera um custo médio de R$ 700 mil por mês com coleta, transporte, compra de água e lavagem de vias. Também a gente vai evitar o transporte, né? Imagine só, um transporte hoje de 100 quilômetros, de ida e volta 200 quilômetros diariamente praticamente, você está poluindo, né? Você está poluindo o ar com caminhões a diesel, imagine só. Nós vamos evitar isso aí, né? De acordo com o presidente da Urban,
o município poderá economizar até 40% nas despesas com coleta, transporte e destinação do churume. Hoje a solução é destinar para uma cidade, que não é em São José, é longe, né? Em torno de 100 quilômetros para a gente destinar. Então imagine só, a gente gasta com transporte e esse tratamento em outra cidade. Então hoje o custo é muito alto, né? Então o nosso objetivo, obviamente, é diminuir esse valor. Este ambientalista avalia como positiva a iniciativa de transformar o churume em água de reuso. Segundo ele, além de reduzir os impactos ambientais, a medida vai trazer benefícios diretos para a população. Além de econômico, é uma atitude ambientalmente correta, porque você não vai emitir carbono, não vai colocar uma frota de caminhões para transportar 200 toneladas por dia de churume de lixo, tá? Então já começa por aí, é economicamente viável, ou seja, é bom para os cofres públicos isso daí. A Câmara Municipal acompanha de perto esse projeto e vê com otimismo a implantação da unidade de tratamento do churume. Para o vereador Carlos Abranches, membro da Comissão de Meio Ambiente, a iniciativa traz benefícios significativos para a sustentabilidade da cidade e para a economia dos recursos públicos. Ao evitar que o chorume possa prejudicar a cidade, eu economizo dinheiro, eu economizo o próprio deslocamento do chorume, que custa caro também, para ser levado para um outro aterro. Então, o cuidado com isso daí é muito importante. Nós estamos produzindo muito mais lixo, muito mais, todos os cidadãos. Então, em função disso, quando a gente pega e cuida bem do lixo, a gente está devolvendo para a cidade qualidade de vida, qualidade do meio ambiente, preservação do meio ambiente, e isso vai exigir de nós um poder de fiscalização maior. O vereador Carlos Abranches reforça o compromisso do Legislativo em apoiar iniciativas que promovam a sustentabilidade e o manejo correto dos resíduos, garantindo benefícios para a cidade e para a população. Uma vez apoiado o processo, nós ficamos como colaboradores de uma gestão eficiente. E colaboradores no sentido de fiscalizar, no sentido de sugerir processos, consultando especialistas para que tudo seja feito da melhor maneira possível. Certamente, a tarefa tem já uma programação para avançar no aperfeiçoamento do sistema, de acordo com as características específicas do lixo produzido em São José dos Campos. O importante é que vai ter e a gente vai acompanhar de perto. Vamos mudar de assunto e saber como fica a previsão do tempo neste início de semana? A tarde desta segunda-feira se mantém ensolarada. A máxima é de 30 graus, com a mínima de 16 graus. Amanhã, terça-feira, o dia será de sol. À tarde, haverá pancadas de chuva. A máxima será de 31 graus, com a mínima de 15 graus. A partir de hoje, a Zona Azul Eletrônica, aqueles estacionamentos rotativos e pagos nas ruas, será ampliada para 22 vias e praças em São José dos Campos. O objetivo é promover maior rodízio no uso das vagas e permitir que as pessoas estacionem os veículos próximos às principais áreas de comércios, serviços e regiões com alta demanda por estacionamento. Com a ampliação, serão mais de 6 mil vagas localizadas nas regiões centro, sul e oeste da cidade. Com uma frota de mais de 500 mil veículos, encontrar uma vaga de estacionamento nas áreas mais movimentadas de São José dos Campos virou um desafio. Para garantir mais rotatividade das vagas, o sistema de Zona Azul foi ampliado na cidade. A expansão do estacionamento rotativo, ela teve início com o próprio pedido da população, né? E isso iniciou com isso a prefeitura iniciou seus estudos para verificar a viabilidade de implantar o estacionamento rotativo nessas 22 ruas que estão sendo propostas. Verificou-se que mais de 95% das vagas desses locais são ocupados o dia todo sem nenhuma rotatividade, né? E isso acaba prejudicando o comércio e serviços desses locais. O modelo de estacionamento rotativo garante o uso da vaga em regiões de comércio e serviços por no máximo 2 horas. Segundo a prefeitura, com a ampliação, mais de 6 mil vagas localizadas nas regiões centro, sul e oeste da cidade passarão a fazer parte do sistema.
A expectativa é que essas vagas, sendo implantadas gradativamente, teremos um período de orientação para a população, até para eles entenderem que esses locais novos estarão funcionando de estacionamento rotativo, e com isso democratizar e viabilizar vagas para que as pessoas tenham uma facilidade de acesso aos comércios e serviços. Embora o objetivo principal da ampliação seja melhorar a rotatividade das vagas, há outros benefícios que devem ser levados em conta. O especialista em trânsito, Adriano Tirelli, ressalta que essa medida pode tornar o estacionamento de rua mais justo para todos. Você tendo uma rotatividade maior de veículos estacionados ou parados, você consegue ter uma fluidez relativa ao trânsito. Por que diz uma fluidez relativa? Porque dependendo das áreas, elas complicam inclusive o comércio, e complicam o deslocamento do transporte coletivo. O aumento do número de ruas no sistema Zona Azul também foi debatido pela Câmara Municipal de São José dos Campos. O vereador Zé Luiz destaca que o Legislativo acompanhou de perto todas as etapas do processo para garantir uma decisão justa com foco na mobilidade urbana. Tudo isso é dentro de um estudo, geralmente são pedidos também que partem da comunidade, e aí é feito essa ampliação muitas vezes. No caso, geralmente esses contratos que são feitos, eles são encaminhados aqui para o Legislativo. E é um instrumento de fiscalização nossa, é onde a gente pega esse contrato e verifica se todas as regras estão sendo colocadas. Há várias opções para usar a Zona Azul eletrônica em São José dos Campos. O motorista pode baixar o app Zona Azul SJC, ativar o ticket por QR Code nos totens específicos ou comprar o ticket em pontos de venda autorizados. O valor da hora para carros é de R$ 2,60 e para motos de R$ 1,30. Para alguns motoristas, a expectativa é que a cobrança em novas ruas facilite a busca por uma vaga de estacionamento. Você vai ter mais opção, para estacionar o carro. Hoje nós temos muitos carros na rua e às vezes fica difícil da pessoa estacionar. Eu acho que vale a pena sim, em alguns lugares que tem muito, você não consegue parar, eu acho que facilita sim. E se você quiser conferir os pontos da cidade que possuem Zona Azul eletrônica, basta baixar o aplicativo Zona Azul SJC no seu celular ou acessar o site da Prefeitura de São José e procurar por estacionamento rotativo. Agora vamos falar sobre violência. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que as principais causas de mortes externas entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil são a violência e os acidentes de trânsito. Fatores sociais, econômicos e de gênero, como desigualdade e racismo, são alguns dos motivos das fatalidades. No mês de agosto, um jovem de 18 anos morreu em um acidente de moto nessa rotatória na Avenida Pico das Agulhas Negras. Ele foi mais uma vítima dos acidentes ou sinistros de trânsito, um dos maiores causadores de mortes externas. As chamadas mortes externas são aquelas que não acontecem por questões naturais, como, por exemplo, uma doença. E um estudo da Fundação Oswaldo Cruz apontou que entre as principais causas de mortes externas da população que tem entre 15 e 29 anos foram a violência e os acidentes de trânsito. Segundo o estudo da Fiocruz, 65% dos óbitos dessa faixa etária resultam dessas duas causas. A taxa de mortalidade por esses motivos para jovens é de 185,5 para 100 mil habitantes, maior do que a da população em geral, que é de 149,7. Os jovens, de maneira geral, eles são mais arriscados, cometem atividade de maior risco, vão para as baladas, se embriagam, bebem, depois dirigem, provocam. Eles são as principais vítimas, como são também os principais agressores nessa estatística de violência. Esse é um problema também que deveria estar requerendo há muito tempo alguma política pública. Estamos falando de decisões por parte, principalmente do governo federal, para medidas que poderiam ajudar a reduzir essa mortalidade dos jovens do Brasil.
Outro número importante que o estudo da Fiocruz revelou foi que jovens negros representam 73% dos óbitos por causas externas no Brasil. A taxa de mortalidade deste grupo é 90% maior que a taxa de mortalidade de jovens brancos e amarelos. Isso reflete uma outra questão de fundo muito relevante que é pouco mencionado. Nós temos, por exemplo, um problema dramático no país, que é a falta de acesso a esgoto, praticamente pela metade da população. Mas quando nós verificamos quem está sem esgoto no Brasil, e quase 70% são negros. Então, os negros já vêm sofrendo esse relaxo aí governamental em relação aos cuidados que eles merecem. Um outro dado importante é que os jovens negros, eles têm um atraso de 10 anos para o acesso ao ensino médio em relação aos jovens brancos. Então, a escola, praticamente, esse sistema induz o jovem negro a ficar um pouco à margem da sociedade, onde os perigos são maiores também. O Marcos é um homem preto e diz que sente no dia a dia um tratamento diferente por causa da cor. Para ele, o preconceito pode explicar os maiores índices de violência contra jovens negros. Não é incomum eu entrar em lugar onde não tem preto, pessoas ficarem olhando. Já aconteceu comigo em supermercado e em padaria, né? Um supermercado comum, já aconteceu, você começa a andar nos corredores e de repente tem uma pessoa que está te olhando. Aí então vou fazer um teste, vou começar a andar para outros lugares. E a pessoa continua te acompanhando, me acompanhando. Então alguma coisa tá estranha. A segurança e a proteção são direitos de todo brasileiro, de qualquer idade. É importante que o poder público pense em ações para garanti-los aos cidadãos. Uma delas, naturalmente, é dar melhor qualidade de ensino em escolas que façam um preparo profissional, escolas que tenham um período integral para que afaste o maior tempo possível das ruas. As ruas constituem uma estrutura de risco para jovens. Então, o jovem ocupado em trabalho, o jovem ocupado em escola, nós temos, portanto, uma menor chance de serem vítimas da violência. Mas nós temos um problema dramático de Brasil também de longa data, que é os jovens que nem estudam nem trabalham, estão aí à mercê dos riscos que a sociedade oferece para jovens desocupados. Para a Câmara de São José dos Campos, uma das formas de alterar essa realidade é a partir do investimento e incentivo em políticas públicas de proteção e cidadania para os jovens. A Câmara pode trabalhar muito nesse quesito de informação. Acho que a TV Câmara tem um papel também que pode ajudar a levar para a juventude um pouco essa conscientização. Agora, creio também que nós temos que atingir aí as famílias, os pais, para que eles possam entender e orientar cada dia mais também os seus filhos, que às vezes fico imaginando uma família que num final de semana vai dormir, pensa que os filhos estão seguros e às vezes, muitas vezes acordam de madrugada com um triste acidente, com uma notícia mais triste. Então acho que é a hora da cidade se mobilizar para isso também. Creio que nós podemos fazer bastante nessa parte de conscientização, mostrando a realidade que nós estamos vivendo, nunca escondendo isso. Hora de ficar bem informado sobre os seus direitos. No quadro de hoje, vamos falar sobre os direitos de quem trabalha como freelancer. E aí, tudo certo com você? Está começando o Seu Direito, um espaço aí para tirar dúvidas sobre leis e entender como a legislação brasileira impacta a sua vida. E hoje o tema é o trabalho freelancer, ou seja, nem CLT, nem carteira assinada. Será que isso não significa trabalhar sem proteção? Quem atua como freelancer precisa ter atenção aos contratos, prazos e formas de cobrança. Vamos entender agora, com a ajuda de um especialista, sobre como garantir seu pagamento, mesmo sem vínculo empregatício. E aí, qual é o seu direito? O freelancer é uma categoria que fica num limbo, contratual. O que ocorre? Ele não é visto como trabalhador, só que ele prestou um serviço para aquela empresa ou para aquela pessoa.
Muitas vezes os freelancers não possuem um contrato determinando quais são as regras desse trabalho específico. Então, o que o freelancer deve estar atento? Ele tem que ter provas de qual foi o determinado, né? Qual era o horário que ele iria trabalhar, qual seria o valor que ele iria receber e também quais eram os dias que ele iria trabalhar. Se ele possui provas quanto a isso, ele pode tanto cobrar de maneira extrajudicial da pessoa que ele trabalhou, como também de maneira judicial. O importante é ele ter provas sobre esse ato. O freelancer ele pode ainda, se ele conseguir comprovar que o trabalho dele ocorria de maneira subordinada, de maneira que só ele podia fazer aquele determinado serviço, ele ainda pode tentar conseguir um reconhecimento de vínculo de emprego. Só que para ser feita toda essa análise do caso concreto do freelancer, é importante que ele vá atrás, seja do sindicato ou seja de um advogado especialista na área trabalhista, para que seja analisado todo o contexto desse trabalho que ele prestava para essa pessoa determinada e também para que ele se socorra, né, dos direitos que ele foi lesado e que muitas vezes ele nem sabe. O PAT de São José dos Campos está com mais de 500 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira. E se você busca por uma oportunidade, fique de olho na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para artífice de manutenção, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de agência, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, carpinteiro, carregador, conferente de carga e descarga, consultor de viagem, costureira de máquinas industriais, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, educador social de rua, encarregado de obras, garçom, guincheiro, instalador, reparador de redes e cabos telefônicos, jardineiro, motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado com munk, operador de rolo compressor, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing ativo, pedreiro, promotor de vendas, servente de obras, servente de pedreiro, supervisor de vendas no varejo, técnico em manutenção mecatrônica, técnico mecânico, vendedor interno, vendedor porta a porta, vendedor pracista e zelador. E ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de teleatendimento e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E assim terminamos o Boletim Legislativo de hoje. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Fique por dentro da nossa programação pelas redes sociais, todas pelo mesmo endereço que aparece aí na sua tela, @TV Câmara SJC. Amanhã eu te espero aqui. Até lá!